Antes de começar esse podcast, eu quero levar um papo com você. Vocês já devem ter percebido que as despesas estão ficando cada dia mais caras, não é mesmo? E se eu te dissesse que você pode eliminar definitivamente uma dessas despesas da sua vida? Não acredita? Escuta só. Você provavelmente já sabe que é possível gerar energia a partir do sol, certo? Sim, estamos falando da energia solar, uma energia ilimitada e incrivelmente sustentável para o meio ambiente. Mas você sabe quais são os benefícios para o bolso do usuário e, claro, para o meio ambiente? São vários, mas aqui eu vou citar apenas 5 deles. Vamos lá? Redução de até 98% da conta de energia. Exato, isso mesmo, você pagará apenas as taxas da concessionária de energia. Alta durabilidade do equipamento e baixo custo de manutenção, portanto, um excelente custo-benefício. Redução da poluição e das taxas de carbono. E, por fim, geração ilimitada de energia sustentável ao meio ambiente. Olha só esse projeto desenvolvido pela Smart Energia Solar aqui em Brasília em um posto de gasolina. Olha só. Pessoal, esse posto de gasolina vai economizar aproximadamente R$ 65 mil por ano de energia. R$ 65 mil, gente, é muito dinheiro. Mas você aí, já pensou em colocar energia solar aí na sua casa? Saiba que agora é possível. Basta você clicar no link aqui na descrição ou aqui pelo QR Code que vai aparecer na tela e falar com o pessoal da Smart Energia Solar. Só falar que você viu esse vídeo aqui no Portal Paralegal, manda uma mensagem para eles e faça um orçamento sem compromisso. Eles vão lhe atender na hora. Portanto, não perca tempo, pense de forma inteligente. Seja smart. Agora, vamos ao nosso podcast. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje temos mais um episódio do Papo Paralegal. E um episódio pra lá de especial. Por isso, se você tá chegando aqui agora, peço pra você, deixa seu like aqui no vídeo, deixa seu comentário e se não for inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, porque o Portal Paralegal é o primeiro canal no Brasil a falar sobre a profissão de gestor jurídico e notarial e sobre a profissão de paralegal. Então, esse canal aqui é para você. Compartilhe esse vídeo com todo mundo para chegar no máximo de gestores jurídicos e notariais que temos aí em todo o Brasil. O papo de hoje é muito especial, porque hoje eu irei receber aqui ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o presidente Jairo Brandizzi. O presidente Jairo, ele é administrador, professor universitário e presidente do Conselho Regional de Administração aqui do DF. Seja muito bem-vindo, presidente, ao nosso podcast. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, profissional Branquinho. É uma satisfação estar aqui e, dentro do possível, nesse bate-papo nosso, que a gente puder contribuir para os profissionais, gestores cartoriais e notariais e os administradores de uma forma ampla. Sim, vamos falar bastante sobre isso. Estamos à disposição. Maravilha. Presidente, é o seguinte, o senhor iniciou o curso de administração em 1983, há exatos 39 anos. Agora, após todo esse tempo, depois que se formou em administração, o senhor já deve ter percebido que, atualmente, a administração ainda é um dos cursos mais cursados no Brasil. A
que o senhor atribui isso? Por que o curso de administração continua sendo um sucesso? Bem, realmente, 39 anos, quando eu entrei na faculdade, né, na Uniceub, formei em 87, colhei grau em fevereiro de 88. Naquela época, eu trabalhava na Fundação de Seguridade Social do Sistema Embrater, Fundação Ceres. Eu era um técnico e cheguei a gerente administrativo, gerente de administração dentro da Fundação Ceres. A Lei 4769 de 1965, 9 de setembro de 1965, criou a profissão de administrador. Os primeiros cursos de formandos, salvo engano, 1968, 69, 70, foram os primeiros bacharéis em administração. Nesses 40 anos, né? Não, mais de 40 anos, 57 anos de profissão, né? A profissão avançou, cresceu, e hoje, no Brasil, somos o terceiro curso mais disputado, mais interesse que os brasileiros e brasileiras vão para o vestibular para se formar. Por que isso? Porque a administração, os profissionais, que a profissão cresceu muito, nós temos hoje os tecnólogos, nós temos o nível médio técnico em administração, temos os bacharéis em administração e temos áreas conexas. Sim. Ou seja, um médico, ele faz uma pós-graduação, um mestrado em administração, um engenheiro, ele faz um mestrado em administração ou um doutorado e ele se registra no conselho também. E a administração, um pai de família hoje, ele é uma esposa e 2 filhos, ele administra a casa dele. Sim. Administração tá em tudo, né? Tá em tudo. Tá na saúde, tá na educação, tá na infraestrutura, tá nos cartórios, nos serviços jurídicos. Sim, sim. Então, a procura eu vejo assim. Claro, mais na frente nós vamos falar um pouco sobre as novas diretrizes curriculares para o curso de administração, mas a gente tem avançado, né? A profissão é fundamental. E nesse momento, pós-pandemia, o administrador, o profissional de administração, ele é o alicerce de qualquer microempresa, média empresa, grande empresa, seja municipal, seja estadual, seja governo federal. O administrador, ele é importantíssimo. Como eu falei, quando você vai construir alguma coisa, o engenheiro faz o quê? A base. Sim. E o profissional de administração, ele é a base de qualquer empresa. A verdade é a ciência, né, por trás da administração que faz toda a diferença. Por exemplo, eu, antigamente, antes de me graduar, antes de ter conhecimento com as disciplinas de gestão, eu fazia gestão da minha vida, achava que estava fazendo bem feito. Só que quando eu conheci as ferramentas da administração, da estratégia, né, eu comecei a implementá-las e minha vida deu tudo certo. Um exemplo mesmo é o Portal Paralegal. O canal, toda a gestão que eu fiz por trás do canal para que ele chegasse onde ele chegou, eu só consegui isso por causa das disciplinas da administração. Sim. Por isso que eu acho que é muito importante o curso. Os princípios, né, de um bom gestor, né, ele planeja, ele coordena, ele executa e ele controla, seja bens financeiros, bens patrimoniais, enfim, para ter o sucesso, qualquer empresário, qualquer gestor, ele tem que fazer esses 4 mantras: planejar, coordenar, executar e controlar. Plan, do, check. Por isso, PDCA, né? Eu repito. Papo técnico, hein, pessoal? Papo técnico de gestor. Administração. Maravilha, isso é bom demais. Por aí. Legal. O sucesso é esse. Perfeito. Presidente, eu lendo seu currículo, eu vi que o senhor tem um currículo bastante interessante, muito rico,
passou por diversas organizações e uma que me chamou a atenção foi a ONU. O senhor trabalhou na ONU. Como que foi esse período? Quais foram as funções que o senhor desempenhou lá? Bem, como eu estava falando, eu comecei minha vida profissional na Embrapa, né? E depois fui para o fundo de pensão da Embrapa, Fundação Ceres, né? E de lá eu fui ser consultor, né? Eu comecei pelo IICA, depois eu fui para OEA e depois Unesco. Eu fiquei durante 6 anos como consultor, isso atuando hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. Na época era Ministério da Irrigação e dos Recursos Hídricos. Acho que no governo Fernando Henrique Cardoso, exatamente. Foi ali que eu iniciei. E quando concluiu esse tempo, e durante esse tempo, eu fiz concurso, né? Fiz concurso para os Correios, passei, mas eu não quis assumir porque o salário que eu ganhava na época era bem menor, o salário oferecido pelos Correios. Certo. Passei também para uma seleção para oficial técnico do Exército Brasileiro, mas o salário também, na época, não compensava, porque eu já casado, com filho, despesas, né? Então não dava. E fui convidado para trabalhar no governo do Lula, início de 2003. E lá fiquei até 2012. Durante esse período, eu trabalhava na Secretaria Especial, ligada à Casa Civil da Presidência da República. E lá eu fui assessor, eu fui gerente de projeto e fui subsecretário. E a demanda na época, já em 2004, 2005, uma secretaria nova, ela precisava de andar com as próprias pernas, né? Sim. Vamos dizer assim. E para isso a gente precisava de equipe. E todo mundo sabe, o governo federal, como o governo estadual e governo municipal, as amarras, né? O engessamento que é o setor público. Você tem recursos, mas você não tem como gastar. Porque para gastar, você tem que cumprir as determinações da Lei 4.320 e Decreto-Lei 200, que é o orçamento, a contabilidade pública, além dos processos licitatórios, a 866/93 e hoje a 12.501, que fala da pregão. E tudo isso demanda um tempo, né? E um tempo precioso. Qualquer aquisição de bens, serviços, obras, engenharia, você precisa de um projeto básico, se for obra, engenharia. Se for serviços, você precisa de um termo de referência. Você tem que elaborar, tem que ter a motivação, a justificativa, fazer o termo de referência ou o projeto básico, fazer pesquisa de mercado, e tudo isso demanda muito tempo. E aí, voltando à ONU, não sei se vocês estão me entendendo, mas... Claro, o senhor está fazendo toda a trajetória, né? Até chegar lá. A Segunda Grande Guerra Mundial, ela terminou em março de 1945. E naquele mesmo ano, setembro, outubro, a data não está aqui, mas foi criado pelos Estados Unidos, Índia, França, Polônia e alguns outros países a Organização Nacional Mundial, a Organização Nacional Unida, a ONU, Organização das Nações Unidas. Isso. Hoje são 193 países. O Brasil é fundador também. Eu acho que o grande Rui Barbosa e tal, na época dele. E para que isso? Porque o mundo estava arrasado. A Europa, parte da África, Europa, leste europeu, enfim, precisava reconstruir o mundo. E com isso criar a Organização das Nações Unidas. Ela é uma árvore. Só que essa árvore ela começou a crescer. E temos os troncos. Quem são os troncos? IICA, OEA, Unesco, OPAS e inúmeras agências que são vinculadas à ONU e cada um com a sua especialidade ou a sua especificação.
No meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar com o PNUD, que é um programa das Nações Unidas voltado para a erradicação da fome. E o Brasil tem fome, todos nós sabemos disso. Sim. Como a África, parte da Europa, a Índia, a América do Sul e a América Central. E foi um programa que eu trabalhei pelo PNUD. E pela Unesco eu também trabalhei, que a Unesco também é uma agência ligada à ONU para a ciência, a educação, que o Brasil tanto precisa e o mundo tanto precisa. E eu tive o privilégio, né, de fazer parte da equipe. Escrevemos o projeto de cooperação internacional, que é chamado PRODOC. Na realidade, eu ajudei a 2 projetos na equipe, de escrever 2 projetos. Um para PNUD e o outro para a Unesco. Como funciona? No Brasil, nós temos o Ministério das Relações Exteriores e tem a Agência Brasileira de Cooperação, chamado ABC. Ela já deve ter umas 3 décadas, uns 30 anos de existência, e ela que coordena, ela que normatiza, ela que acompanha a execução de projetos de cooperação com o governo brasileiro. Pode-se fazer governos municipais, estadual e federal. Algumas associações, até onde eu saiba, podem também fazer esse projeto de parceria, né? Brasil, através de uma agência da ONU, com uma finalidade de combater a fome, a miséria, projetos de educação, da ciência, desenvolvimento e da área da saúde. Para quê? Para o desenvolvimento do Brasil e, com isso, desenvolvimento humanitário do mundo, né? Certo. Você faz um projeto, submete a avaliação, já tem uma agência, você escolhe uma agência ligada àquele tema, àquela especialidade. Com isso, você faz um pré-acordo de assistência junto a essa agência. Essa agência financia inicialmente uma ajuda para desenvolver aquele projeto. Normalmente se leva de 6 meses a 1 ano. Do início desse projeto até ser aprovado pela ABC, pela instituição internacional e o organismo governamental. Feito isso, inicia-se o processo. O projeto normalmente é plurianual, ou seja, 2 anos, 3, 4 anos. Normalmente vem em moeda estrangeira, fonte 198, seja dólar, seja euro ou outra moeda. Chegando no Brasil, no Banco Central, ele passa a fonte 100, passa a ser em real. E inicia-se o projeto. Durante a execução do projeto, você tem que fazer revisão anual, contábil, financeira, e a revisão substantiva, né? Quando você tem que alterar algum programa dentro do projeto. Que o projeto ele tem início, meio e fim. Ele inicia, ele tem os projetos para ser alcançados. Essa revisão você tem o percentual que foi alcançado, o que foi gasto e o que foi alcançado. Em números mesmo. E a importância para o Brasil. Eu iniciei falando das amarras do engessamento do setor público. Com esse projeto de cooperação técnica internacional, você avança mais. Você tem que cumprir, tá? Eu não digo a Decreto-Lei 200, 4.300, a contabilidade pública, você tem como um norte fazer o certo, né? Mas você agiliza mais, porque, por exemplo, se há algum conflito, algum problema, é discutido lá na Suíça, em Genebra, onde fica, eu acho que a sede de quase todos os organismos internacionais. Tirando a ONU, que é nos Estados Unidos, Sim. as agências, Unesco, OIT, que é do trabalho, OPAS,
em Genebra. Aí não é aquela lei federal assim, a Justiça Federal. É aquela mediação e arbitragem, né? Então, com isso você tem mais, vamos dizer, mais velocidade em atingir os objetivos, que é o desenvolvimento do país, desenvolvimento do mundo, né? E a parte humanitária, né? A saúde, a fome, a pobreza Perfeito. e a educação, o crescimento da educação. Perfeito. O senhor relatou todo o processo de forma minuciosa. O senhor aprendeu muita coisa nessa época, né? O senhor conseguiu absorver bastante coisa. E para mim a surpresa, o decreto que normativa é o 4151 de 2004. Até hoje está em vigência. Olha só. Onde tem o overhead. O que é o overhead? Porque a agência, depois dessa assistência, você tem um recurso no país. Vamos dizer, vai fazer um projeto de 4 anos, 10 milhões de dólares. Tá? Aí você pega do Tesouro Nacional, fonte 100, transforma em moeda estrangeira, fonte 198, e você cria uma UGP. Essa UGP é a Unidade de Gerenciamento do PRODOC. O PRODOC é Projeto de Cooperação Técnica Internacional. E essa UGP, ela tem um gerente master a nível Brasil, um coordenador e normalmente 2 técnicos. Um projeto desse tamanho. E dentro, se for o caso, a Unesco, há uma área com um gerente, né, com 2 consultores que vão acompanhar a execução desse projeto. Além disso, a ABC, que coordena, normatiza, acompanha também. As revisões anual você tem que submeter à ABC, além da agência. E também a Controladoria Geral da União, ela também, com mão pesada, acompanhando todo a execução e a prestação de conta final do projeto. Perfeito, perfeito. Presidente, o senhor também já atuou como professor universitário, certo? Eu queria saber qual foi a dificuldade que o senhor teve dentro da sala de aula. Eu quero saber a dificuldade que o senhor enfrentou dentro da sala de aula. Bem, Branquinho, a dificuldade em termos técnicos, para mim, primeiro eu acho que dar aula, ser professor, é uma bênção. Sim. Sabe, você poder ensinar ou ensinar os caminhos para o aluno que está ali sentado na sala de aula, é uma bênção, né? Mas a maior dificuldade, por exemplo, eu pego um curso de administração, aluno no primeiro semestre. No primeiro semestre, a sala de aula tem entre 40 a 60 alunos animados, empolgados. Sim. É muito gostoso, é muito bom. Chega no 8º período, quando está formando, a turma que chega no 8º período é de 15 a 20 alunos. Muitos desistem, né, no meio do caminho. E a maior dificuldade na sala de aula é você, depois de 2, 3 semanas, já conhecendo um pouco a leitura daqueles alunos, a base dele, do ensino fundamental, do ensino médio, nossa. Faz toda a diferença. É muito complicado. Outra coisa, as faculdades, né? As instituições de ensino superior, ter um bom laboratório, ter um bom equipamento de TI, ter uma biblioteca com excelência, ou, como está na 4.320 do decreto, né? Lei 200, boa e regular aplicação dos recursos. Então, a instituição seja boa e regular na aplicação do ensino. Seria isso. E essa base do ensino, ela vem de um laboratório. Esse laboratório que eu falo, incluso a tecnologia, que hoje é fundamental, e uma biblioteca boa, sabe? Para o aluno fazer pesquisa, desenvolver. Então, para mim, a maior dificuldade na sala de aula é a base
dos alunos. A base. O senhor falou a questão do ensino médio, ensino fundamental bem feito. Creio que o senhor deve perceber a diferença até pela forma que o aluno escreve ou ele fala. Aí você já percebe se ele teve uma boa base. Na escrita você consegue perceber pela pontuação, pelas frases, pela colocação. E isso, sem dúvida, faz diferença na formação do profissional. Perfeito, Branquinho, perfeito. Eu estou fora de sala de aula já há alguns anos, mas quando eu estava com o pessoal do 8º período, eu fazendo aquele feedback com todos, desde o primeiro semestre ao 8º, aí eu falava, vou pedir para vocês escrever uma carta para sua tia, para sua avó, e vou dar aí 30 minutos e depois eu quero todas aqui comigo. Gente, ninguém mais sabe escrever uma carta. Aqui, nesse estúdio, quando foi que você escreveu a sua última carta? Olha, carta não, mas e-mail a gente escreve sempre, né? Não. A carta de próprio punho, não. Agora um e-mail é quase diariamente. Fazer uma carta, sabe? Ninguém mais faz uma carta. Hoje todo mundo é e-mail, todo mundo é WhatsApp, é Twitter, é Instagram enfim. Então aquilo, a leitura, o brasileiro lê muito pouco, né? Isso precisa ser fomentado, né? Sim. Desde a base até todo o percurso, todo o caminho até chegar na graduação. Porque se chegou na graduação com a base mal formada, não teremos profissional com excelência. O profissional, o técnico, ele tem que conhecer. Se for na área financeira, orçamentária, conhecer profundamente. Se for auditoria, que dentro da nossa profissão fazemos auditoria. Sim. Ele audita todas as contas, ele tem uma base em contabilidade, que nós temos essa base em contabilidade. E a administração financeira orçamentária também está dentro da graduação nossa. E depois ele tem que relatar os fatos ocorridos durante a auditoria. Então ele tem que escrever, e escrever de forma clara, concisa, sabe, para chegar a quem pediu a auditoria, entender, Sim. compreender e tomar as atitudes que forem necessárias, ou agradecer e bater palma e falar boa e regular aplicação dos recursos, tá ok. Perfeito. Então escrever, ele não é um hábito, é uma exigência. Além dele ter uma formação na área profissional, na disciplina profissionalizante, aprender o máximo possível, ou obter os caminhos que a faculdade proporcione isso, os caminhos para ele chegar ao conhecimento, ele tem que ter o hábito de ler bem e escrever bem, porque quem ler bem vai escrever bem. Quem ler mal vai escrever mal. Então, eu acho que isso tem que estar no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Perfeito. Sempre. Perfeito. Presidente, agora eu queria falar um pouquinho sobre o nosso curso, a minha graduação, a minha profissão, que foi aprovada pela Resolução 505 de 2017 do Conselho Federal de Administração. Lá no inciso I ou L, se eu não me engano, né, tá lá Graduação em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais. Presidente, quando esse curso surgiu, houve muita polêmica, porque alguns órgãos e instituições pensaram que a gente ia trabalhar com atividade jurídica em si. E não é essa a nossa intenção. A gente trabalha com a gestão de atividades jurídicas e cartoriais. Por exemplo, um escritório de advocacia precisa de um gestor jurídico para poder fazer ali a entrada de documentos, fazer o controle de prazos, a elaboração de contratos, minutas e etc. A gente faz a gestão de atividade, dos processos, dos projetos e tudo mais. Assim como nos escritórios de contabilidade, nos cartórios, né, e etc. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha do gestor jurídico e notarial? O senhor acha que essa profissão realmente vale a pena? Tem mercado de trabalho pra gente? Imenso, o mercado imenso.
E digo para você, esse novo momento, pós-pandemia, pode ter certeza, o que tem de processos judiciais, ações, empresas que quebraram, indústria que quebraram, que sumiram do mercado, olha, é imenso, porque, como você já disse, não é ocupar o espaço do profissional bacharel em direito. De forma alguma. Ele é uma área meio. Sim. Uma área meio. Sabe um exemplo que eu uso? Eu falo que a gente é o enfermeiro pro médico. É como se fosse um enfermeiro pro médico. A administração é a área meio. Tá? E essa área meio é que faz chegar ao objetivo, ao sucesso, ao lucro. Perfeito. Então, eu vejo assim, você já citou escritório de contabilidade, necessita de um tecnólogo cartorial, notarial, a um gestor administrativo que vá fazer para a contabilidade chegar no sucesso, escritórios jurídicos, né? Empresa na área de RH precisa ter espaço, sim. Imobiliárias, sim. Nossa, tanto escritura, documentação. Exato. Olha, é imenso, eu não vejo como, sabe, não ter mercado, eu vejo ele em crescimento. Em crescimento. É uma área que até então no Brasil não era tão explorada assim, porque o profissional paralegal, que é esse que trabalha com atividade jurídica administrativa, né, usa esse termo para deixar claro que é a divisão, não é jurídico em si, é jurídico administrativo. Esse profissional ele é muito reconhecido nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, só que aqui no Brasil ainda não estava tão difundido até o lançamento do curso. E eu tive a oportunidade de entrevistar o criador desse curso, e ele falou comigo, falou, Júnior, eu criei o curso pensando em atender as demandas de cartório. Só que quando eu criei o curso, eu percebi que era uma área muito mais ampla, dava para abranger diversas áreas. E aí ele teve o contato com o pessoal do Conselho Federal de Administração e eles falaram, não, esse curso tem tudo a ver com administração. E é essa a origem do curso. E realmente é um curso de gestão, tanto que eu tô aqui com a lapela de administração que o senhor me deu de presente aquela vez. Tô aqui com o maior orgulho, eu utilizo. E se eu não me engano, o CFA ele tem uma parceria com o Senad para poder registrar as pessoas para trabalhar como gestor judicial. O senhor pode falar um pouquinho a respeito dessa parceria? O pessoal que está assistindo aqui o vídeo, que for, né, inscrito no Conselho Regional e tem o registro profissional, pode estar fazendo a inscrição nessa área para poder atuar como gestor judicial? Sim, foi um avanço, né? Porque a Secretaria Nacional de Combate Antidrogas, né, e nos últimos anos tem feito um trabalho junto com a Polícia Federal do Brasil e Receita Federal do Brasil, um trabalho fantástico, e várias organizações criminosas, e até uma reportagem que eu vi, como combater as drogas é quebrar onde tem o dinheiro. E com a atuação desses órgãos de controle do país, foi nos últimos anos, diversas organizações criminosas que foram trancafiadas, foram presos os líderes, e se descobriu várias empresas, postos de gasolina, agências de carros, hotéis, pousadas, tudo ligado ao tráfico de drogas, né? E para isso o Conselho Federal fez um acordo de cooperação técnica. E quando se tem essas empresas, precisa de um profissional para administrar. E os recursos entrar, todos os recursos para o Ministério da Justiça, através da Secretaria, e vai para diversos eixos, educação, saúde, esses recursos, né? Oriundos das coisas, do tráfico, das drogas, né? E com isso, através desse acordo de cooperação técnica, eu tenho um link aqui que eu vou deixar depois com você, porque
Pode deixar que a gente... É o link pro pessoal fazer a inscrição? Exatamente. Sim, eu vou deixar na descrição do vídeo. Os peritos, né, os gestores hoje, cartoriais, notariais, devem colocar seu currículo. Tem tudo a ver, né? O curso. Exatamente. Tem tudo a ver. E com isso, né, e os peritos judiciais, profissionais de administração, que são peritos judiciais também, sabe? O tecnólogo de gestão pública, que se ele tenha, além da gestão pública, ele tiver um curso de perícia, perito judicial, ele também pode fazer, tá? A sua inscrição, colocar seu currículo, tá? No site do Federal, que eu vou deixar aqui com o branquinho. Sim, vou colocar aqui. Tá? E quem sabe, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade boa, com bons salários. Eu sei que, até onde eu saiba, ele pode ir para qualquer estado brasileiro da federação, tá? E lá desenvolver o trabalho com boa remuneração. E eu sou o seguinte, na atual conjuntura que nós estamos passando, pós-pandemia, e nos próximos anos, o que o profissional de administração, seja ele nível médio, tá? Seja ele nível superior, é a oportunidade de emprego. Isso aí eu acho sempre. Nos próximos anos, o objetivo do conselho é fiscalizar o exercício profissional. Certo. Ou seja, preservar a reserva de mercado dos nossos profissionais. Em outras palavras, o mercado de trabalho, o emprego. Perfeito. Presidente, tem muitos cursos tecnólogos voltados à área da administração. Temos aí gestão ambiental, gestão pública, gestão de serviços jurídicos. O que o senhor acha desses cursos tecnólogos? O senhor acha que eles são eficazes, são eficientes e o Conselho Regional tem algum programa para abraçar esses tecnólogos, para fomentar a profissão? Fala um pouquinho a respeito disso. Bem, nós estamos voltando, não é desculpa ficar falando da pandemia, mas a realidade no país é essa, no mundo é esse. Nós estamos num novo momento. Há a intenção de capacitar, fazer cursos. Nós tivemos agora no Sebrae DF, nós tivemos também na escola na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e fizemos já parcerias, e nos próximos dias, ou talvez um mês, nós vamos oferecer grátis, né, a todos os profissionais que queiram se capacitar, né, dentro de áreas específicas, né, da gestão pública, gestão empresarial, contratos, licitações, área financeira, enfim, diversos cursos grátis a todos os profissionais de administração. Agora, eu tomei posse em janeiro de 2021 e assumi a presidência. Um dos primeiros atos que eu fiz foi alterar o PCCS. Naquela oportunidade, criei o cargo de tecnólogo. Que bacana. Tenho comigo um assessor da presidência, que é um tecnólogo de gestão pública. Qual o nome dele? Nosso querido amigo? Arildo Xavier. Arildo Xavier. Excelente profissional. E eu valorizo porque eu acho que esse avanço, como eu falei, da modernidade, da administração, e com a criação dos gestores tecnólogos, eu acho que é um avanço fantástico para o país. Nós necessitamos. E alguns conselhos regionais já estão também seguindo esse espaço, dando dentro do quadro dos conselhos o profissional tecnólogo em gestão pública. Tá? O tecnólogo na área de sim. TI. O tecnólogo, pelo que eu compreendo, ele é um especialista na área que ele se propõe, porque ele tem uma carga horária ali de em torno de 1.900 horas em determinado assunto, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem um tecnólogo em gestão pública. Ele é especialista em gestão pública. E porque ele pegou todas as disciplinas daquela área, assim como o gestor jurídico e notarial, ele é especialista na área de gestão jurídica e notarial.
Então, eu sou suspeito para falar, né? Eu Sim. sou tecnólogo com muito orgulho e defendo bastante a causa dos tecnólogos. E, presidente, muita gente me pergunta, manda mensagem, Júnior, qual a vantagem de se registrar no conselho? O que é que a gente ganha com isso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Quais são as vantagens para obter o registro do conselho? E por que é necessário fazer esse registro? Do registro profissional é pegar a Lei 4769 de 65, que criou a profissão e criou os Conselhos Regional de Administração. Criou-se o Conselho Federal de Administração e o Conselho Federal de Administração foi criando os Conselhos Regionais dos Estados. Qual o objetivo primordial do Conselho? Fiscalizar o exercício legal da profissão. Ou seja, você se graduou, concluiu o curso, recebeu o diploma, registrou no MEC. Você tem que fazer o quê? Procurar o seu conselho e fazer o registro. Você registrando, você está habilitado a exercer a profissão da qual você se formou. Isso é a importância. Se você não fizer isso, você está em exercício ilegal. Você não está registrado, você não tem sua carteira profissional. Certo. Então você está de forma ilegal, podendo até perder o seu emprego. Se você estiver exercendo, houver uma denúncia, o médico, quando ele se forma, ele tem que ter o CRM. Ele está lá atuando. Se chegar um médico que se formou e não tem o CRM, e chegar uma denúncia, ele pode até ser preso. Um engenheiro. Então, a nossa profissão é a mesma, assemelhada às demais. E para isso existe o órgão de fiscalização. Isso é o principal motivo e a importância de se fazer o registro. Agora, ele registrado, ele devidamente registrado, estando legal junto ao conselho, além de exercer, ele pode participar. Ele vai participar do clube de vantagens que nós temos hoje, que tem descontos aqui no Distrito Federal em diversos segmentos, alguns da área de saúde, área de educação, área de compras diversas, entendeu? Chega numa farmácia, estou dando um exemplo, numa farmácia você tem algum convênio? Tem, de administrador. Então vai obter um desconto. E, enfim, no mercado de maneira geral. Outra vantagem, por exemplo, o Senad agora, que eu falei há pouco, que é o perito judicial fazer o cadastramento com oportunidade de emprego, de ser selecionado e trabalhar numa empresa que estava ligada ao tráfico de drogas. Ele estando registrado, estando legal com seus compromissos, ele vai competir e poderá ganhar ser selecionado e ter essa oportunidade de emprego. Sim. Tá? Além disso, nós temos o Banco de Talentos. É uma novidade esse ano, através do CFA, a Diretoria de Formação Profissional e outras diretorias envolvidas, que o profissional de administração, eu falo profissional de administração, é o nível médio, é o tecnólogo e o bacharel em administração. É toda a nossa profissão. De entrar no site do CFA, eu vou deixar o link aqui com o branquinho. Sim. Ele entra, ele se cadastra e coloca seu currículo. Já temos empresas em diversas áreas interessadas nos profissionais e poderão ser chamados para entrevista, mais documentos. Enfim, é uma oportunidade de trabalho, de emprego. Perfeito, perfeito. Então isso é uma preocupação nossa do Conselho aqui Regional de Administração do DF e do CFA. Presidente, eu tenho uma dúvida, que muitos me perguntam o seguinte, Júnior, quais são as prerrogativas do gestor jurídico, sendo que a gente não tem uma lei específica, a gente não tem uma resolução. Ao meu entender, as nossas prerrogativas são as mesmas que estão dispostas na lei do administrador. Pô, estou equivocado? Porque já que não tem as mesmas prerrogativas da questão do profissional específico, temos ali a lei do administrador que, pelo que eu li, ela abrange todo mundo que está abraçado dentro do conselho. É isso mesmo? Olha, no momento que vocês estão registrados no CRA,
estão legalmente habilitados a exercer a profissão, o conselho ele fiscaliza o exercício legal. Ele fiscalizando, ele está garantindo a reserva de mercado de todos os nossos profissionais. Foi isso que eu imaginei. Então, nessa linha, estão abrangidos pela Lei 4769, que é a Lei de Criação da Profissão. Sim. Entendeu? Estão registrados, devidamente registrados, habilitados a exercer a profissão e gozar das prerrogativas do profissional. E a tabela de honorários é aquela tabela do FENAD? Sim, sim. Seguir aquelas tabelas. Até porque eu não falei em piso salarial e nem posso. Por quê? Porque os Conselho de Fiscalização Profissional é para fiscalizar o exercício legal da profissão. Quem faz balizamento de honorários, preços, normalmente são os sindicatos. Os sindicatos profissionais, né? No caso nosso seria o SINDA, né? Aqui no DF. Mas eu também não sei, eu não atuo nessa área. Perfeito, maravilha. Tá okay? Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui, foi sensacional o papo, espero que o senhor tenha gostado, espero que vocês que estão assistindo aí o papo tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou deixar todos os links que o presidente Jairo falou aqui sobre o Senad, né, para se cadastrar como gestor judicial, também para vocês lá no Banco de Talentos. Banco de Talentos. Isso, Banco de Talentos e todos os outros links que a gente falou aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com todo mundo e valeu!